Entrei na luta de libertação em 1970, quando tinha 17 anos. Através do meu tio, que era responsável, um dos responsáveis civis na fronteira com o Senegal. Portanto, ele é responsável do PAIGC, mas bem antes disso, numa aldeia chamada Girban, na fronteira com o Senegal, é ali que os guerrilheiros se concentram à espera do camarada Boto Cissé, que fazia o trajetório, o guia, podemos chamar, de Girban, de fronteira de Senegal com Morés. E então o tio, como responsável, falou comigo, então embarcamos para Kundara Conakry, e de Conakry entramos na Madina Boye, no Centro de Instrução Político-Militar. E, portanto, quais eram os motivos que o moveram para entrar nessa luta? Os motivos porque precisamos de ser livre, de estar fora do colonialismo. Então, o papel da juventude era muito necessário. Foi então isso que motivou-me para entrar na luta de libertação como cidadão desse país. Entrou já, digamos assim, numa fase final da luta. Como é que foram esses anos que passou no combate? Foi quase na última fase da luta de libertação, de 70 a 74. Quando entramos era um pouco difícil, porque saí de uma cidade, entrei na luta de libertação nacional no mato. O ambiente era diferente, a situação também era diferente. De uma situação onde eu era jovem, estudante, no centro de instrução, no centro, chamamos Centro Regional de Ensino Técnico, uma escola técnica, como estudante na eletricidade auto. Então, de repente, mudamos de sítio, era um pouco difícil, mas era necessário. Não sentimos muito essa dificuldade porque no CIPM havia muitos alunos, havia muitos jovens, cerca de 300 e tal jovens que estão a tomar preparação político-militar. E como era o vosso cotidiano no mato? No mato, no centro, era a preparação militar e a preparação política. Portanto, tivemos horas divididas, como em qualquer academia militar, ou então em qualquer centro de preparação. Então, tivemos a tática, tivemos o tiro, o armamento e tivemos também a topografia. Depois temos a parte política, que era a preparação política, porque era necessário conhecer a organização em que
em que participamos, e também era necessário saber por que lutamos. E no frente a frente com os militares portugueses? Isso foi depois do Centro de Instrução Político-Militar. Então, eu automaticamente fui, depois do curso, fui transferido para a artilharia pesada, na frente sul, onde eu lutei com essa arma chamada Grad P11. Portanto, era uma arma da artilharia pesada, era míssil terra-terra. O ambiente era diferente do centro do curso, porque lá era frente de combate. Então, vivemos em camaradas, vivemos segundo a situação que se apresenta. Então, era normal para nós naquela altura, porque tivemos na mente que precisamos da independência, precisamos de ser livres. E lembra-se de algum momento particular, enquanto esteve no terreno, no combate, alguma coisa que o marcou nessa guerra? Sim. Houve situações agradáveis, houve também situações desagradáveis, sempre no combate. Então, o que me tocou muito era o dia em que perdemos o herói Corcaçou e Teresa Badinga. Portanto, eram dois heróis que perdemos no mesmo combate. Era difícil aquele dia, mas sempre tivemos a consciência clara de que a luta era sacrifício. Entretanto, chegou 1973, a altura em que o país estava prestes a declarar a sua independência. Poucos meses antes disso, foi morto Amílcar Cabral. Como é que vivenciaram esse dia no terreno? A morte de Cabral nos surpreendeu. Na altura eu estava na Simferópol, na antiga União Soviética, num centro de preparação militar. É lá que a notícia da morte de Cabral nos surpreendeu. Portanto, depois das aulas, regressamos para o almoço. Então, depois do almoço, os russos nos informaram de que o Amílcar Cabral foi assassinado. Mas, estávamos muito tristes, outros a chorar, mas os russos nos dizem que, o revolucionário não se chora com lágrimas, mas com ações. Portanto, era necessário continuar nas aulas. Então, saímos de lá, entramos no salão de filme, onde mostraram o comportamento dos soldados soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial. E foi um filme de exemplo, onde o comandante tombou e os soldados estavam um pouco desanimados. Então, os comissários políticos entraram em ação. E assim também que os comissários políticos do centro entraram
em ação conosco, de sensibilização, para que esquecemos essa morte, porque já a luta estava muito avançada. E o dia da independência, como é que foi para si? O dia da independência, como é que foi para si? Foi a proclamação de independência. Eu participei, fui um dos elementos da cobertura antiaérea do evento. Primeiro era o segundo congresso do PAGC, na mesma zona de Boé, onde eu era comandante da defesa antiaérea na região. Então, depois disso, foi a proclamação do Estado. Mas nós chegamos no sítio no dia 22. 22, preparamos os sítios, montamos a defesa antiaérea da zona. O 23, os deputados fizeram a primeira sessão, a abertura da sessão. Então, no dia 24, proclamaram o Estado. Nós ficamos no sítio até o regresso de todos os elementos, todos deputados. Infelizmente, nesse momento, os deputados que proclamaram a independência só estão de vida 11 pessoas. Uma quantidade, parece, salvo erro, de 160 ou 180, não me lembro bem, mas estão vivos só 11 hoje. Nas semanas passadas fizemos inquérito, sabemos que estão de vida 11 pessoas. Como é que foi a vida a partir daí, a partir da declaração da independência e alguns meses depois o reconhecimento da independência e a partida dos portugueses? Eu estava no sítio, na organização desse evento, mas sei que os camaradas que ficaram na frente ficaram muito alegres e contentes sobre a proclamação do Estado. Então, depois da proclamação do Estado, em setembro de 73, quase um ano depois, ou menos de um ano depois, 6 meses depois, houve 25 de abril. Então, eu estava na Boia, surgiu a notícia de 25 de abril, tivemos um jurista, que era o camarada João Cruz Pinto, que foi uma vez ministro da Justiça na Guiné, foi também, parece, procurador, salvo erro. Ele era uma pessoa era já o doutor. Então ele, quando às 20 horas, quando a delegação nossa estava em Londres com o primeiro encontro com os portugueses, então nós ficamos agrupados num sítio. Ele, depois do noticiário da BBC, dá mais explicação detalhada aos camaradas. Então, isso foi muito alegria para nós, muita alegria para nós. E assim, qual foi o sentimento que o animava
por exemplo, no dia da declaração da independência e em seguida com o 25 de Abril. Como é que se sentiu no seu íntimo esses momentos? A proclamação do Estado foi um momento, um dia muito essencial, muito especial para os guerrilheiros, porque sabemos que já o colonialismo estava considerado como forças estrangeiras que ocuparam um país independente. Depois surgiu o 25 de Abril. Os camaradas se sentiam muito solidários com os capitães de 25 de Abril, porque era uma luta comum. Era uma luta comum contra contra a opressão que nós estávamos a subir e também para o povo português. Então ficamos assim muito contentes com os capitães que fizeram o 25 de Abril. Como é que tem sido a sua vida desde então? O que é que fez a seguir a essa fase da sua existência de luta? Depois da luta de libertação, independência, em 76 fui à União Soviética para a Academia Militar, no domínio da defesa antiaérea, como o comando tático da defesa antiaérea. E terminei o curso na academia em 81. Em 87 fui a Portugal, no SIAC, no Centro de Instrução da Artilharia Antiaérea de Cascais, onde estudei o curso de passagem a oficial superior e também a gestão do espaço aéreo. Depois disso, em 2001, 2002, fui à China, na Universidade da Defesa Nacional da China. É uma universidade onde saem os generais chineses. Então, fiquei licenciado em estratégia e comando de operações interarma. E em termos de condições de vida, como é que tem sido aqui na Guiné-Bissau? Sente que, de facto, o Estado guineense tem feito alguma coisa por si para retribuir o esforço de guerra? Bom, para mim, tanto faz assim para todos os combatentes. Há alguma coisa que falta a fazer, que não estava a ser feito. Era a condição dos combatentes de liberdade da pátria. Até agora estamos lutando para que isso se torne uma realidade, para que os combatentes se sentem que realmente sacrificaram para o país e também o país reconhecer. Eu, na vida, desde 93, trabalhei sempre em representação da Guiné-Bissau, das Forças Armadas da Guiné-Bissau, nas Nações Unidas. Em 93 fui observador militar das Nações Unidas na Libéria. Em 94 fui observador militar das Nações Unidas na Ruanda durante o genocídio, e onde trabalhei nas três fronteiras, Zaire, Burundi e Ruanda, na prefeitura de Cyangugu, como responsável
oficiais encarregue de assuntos humanitários até dezembro de 94. Então, regressei. Em 95 fui de novo para a Libéria, também como observador militar das Nações Unidas, onde eu ocupei a função de chefe de comando e controle de uma secção das operações. E em 2003, 2004, dirigi o contingente militar de 650 homens da Guiné-Bissau para a Libéria. Foi a última missão. Também depois disso não houve mais problema na Libéria, porque fizemos muita coisa, fizemos um desarmamento profundo para que nunca mais alguém apanha nas armas para fazer qualquer maldade no país. Então, desde lá, regressei em 95, passei a reserva. Passei a situação de reserva e desempenhei algumas funções. Conselheiro do chefe de Estado-Maior-General Antônio Ndiaye, depois fui secretário de Estado dos Combatentes de Liberdade da Pátria. Nesse último tempo fui conselheiro do presidente do PAIGC e presidente conselheiro do primeiro-ministro para a Defesa e Segurança, Aristides Gomes. E, nesse momento, regressei para o partido como conselheiro do presidente do partido PAIGC, que atualmente é presidente da Assembleia Nacional Popular. Então, estou à espera, a idade não me perdoa, mas, bom, o corpo está cansado, mas a cabeça ainda tem muito a dar para a Guiné-Bissau. Olhando retrospectivamente para esses anos de luta, como é que olha? O que é que sente quando recorda esses momentos em que esteve no combate? Nos momentos de combate, eu era muito novo. Eu era novo, na altura era difícil ter medo. Não sentia medo no momento da ação. O medo me entra só depois das ações. Sinto perigo de movimentações ou de entrada em ações. Era difícil, talvez, mas à noite, quando no momento do repouso, me lembro, e é nessa altura que sinto medo. Mas durante o cumprimento da missão, não me lembro se eu tivesse medo em um momento. Nenhum momento não me chegou a ter medo, porque sinto sempre que, bom, eu estou a cumprir uma missão como cidadão, portanto, era difícil ter medo. A idade também não dá medo. Com 19, 20 anos, 22 anos, era difícil. Eu não era casado, não tinha filho, não tinha nada, portanto, eu sou... Também o que nos encorajou muito era a criação da Rádio Libertação. Porque a Rádio Libertação tinha um programa
cada dia às 20 horas, o comunicado de guerra. O comunicado de guerra relatava as ações dos grupos no terreno, os combates passados. Portanto, se manda a mensagem à rádio, então a rádio diz o grupo tal desempenhou, entrou em combate com o inimigo, destruiu tal. Então, cada grupo cada grupo tem o desejo de ouvir ações dos cada camarada sentiu-se fora da ação. Se durante uma semana o nome do grupo não foi dito na rádio. Por isso que era muito bom. 50 anos depois, como é que olha para o seu país, todo este trabalho feito? O país entrou em muitas instabilidades. Isso não permitiu e não permite qualquer país se desenvolver. As gentes não querem se reconciliar, mas penso que talvez pode ser, pode não ser a nossa altura, na altura da nossa vida, mas o país vai arrancar. O país pensa que vai arrancar. É preciso cada um meter na mente que o país é nosso, pertence a nós todos. Não é necessário pensar que, sem eu, o país não pode andar. Não. Nós todos devemos dar as mãos, esquecer o passado, porque o tempo que perdemos é muito. Perdemos um longo tempo que não permitiu o desenvolvimento ou então o arranque do país.